Olá, aqui é a Helga. Sínodo da Amazônia. Vou ler esse artigo do Church Militant intitulado Informação do Sínodo da Amazônia. Eu quero a confusão. Escrito por Michael Voris no dia 7 de outubro de 2019. Esta segunda-feira da primeira semana do Sínodo. Na verdade, é um vídeo que, em lugar de eu fazer a tradução como tenho costumado fazer, decidi que é melhor, mais prático, inclusive para quem está escutando e acompanhando aqui o próprio texto, a transcrição. Então ele diz: todo sínodo aqui em Roma, sob Francisco, sempre introduz um vocabulário totalmente novo, novos termos e novos temas que resultam em muita confusão. O que significa que ninguém tem a menor ideia do que realmente significa. Dependendo de quem os está lendo ou ouvindo, eles podem significar centenas de coisas diferentes. Parece que se deixam esses termos deliberadamente ambíguos. Se você está tentando perturbar a ordem estabelecida, a ambiguidade é uma dinâmica muito útil. Por exemplo, na conferência de imprensa de hoje, ontem, ele está se referindo ao dia de ontem, 7 de outubro, surgiram termos elásticos em toda parte. Espaço para discípulos, um dos termos elásticos. Expressões autênticas. Uma igreja que não está fechada. Uma igreja que aprende com as pessoas da floresta. Escuta sinodal. Uma igreja que não é autorreferencial. E, claro, o abrangente novos caminhos. Esses termos não têm significado em si mesmos. Eles precisam receber seu significado, e é aí que reside o perigo desse sínodo. A confusão é desenfreada nesse tipo de vocabulário. Mas há uma explicação para isso, e é realmente muito simples, de fato reveladora. O Papa Francisco estava conversando com alguns pessoas íntimas do conhecimento dele, um tempo atrás, e um deles observou que parte do vocabulário era confusa e precisava de alguma clareza. A resposta do Papa revelou muito. Ele disse: eu quero a confusão. Vamos repetir isso. O Papa disse: eu quero a confusão. Esse comentário foi tão impressionante que desperta medo na alma, grande preocupação. Mas tem o benefício de enquadrar todo esse papado e todas as suas ações. As autocontradições, a recusa de responder a dúbia, quer dizer, as dúvidas, né? Etc. Assim por diante. A questão que as pessoas fazem é: por quê? Por que iria querer confusão o Papa? Por que o Papa iria querer confusão? A resposta a essa pergunta pode estar escondida na filosofia de alguns sul-americanos que influenciaram muito o futuro Papa. Homens como Juan Carlos Scanone, que desenvolveu o que chamou de teologia do povo, assim como o poeta Rubén Darío.
Não se deve deixar de fora dessa lista os influenciadores. De influenciadores, não se deve deixar fora dessa lista de influenciadores o proponente da teologia da libertação, Gustavo Gutiérrez. Tem gente que pensa que quem inventou a teologia da libertação foi Leonardo Boff. Não foi, foi Gustavo Gutiérrez. Coletivamente, esses filósofos sustentam que, para reverter a ordem estabelecida, a confusão deve ser promovida. Então, a confusão promoverá um tipo de conflito e, a partir desse conflito, uma nova realidade será introduzida. Isso gera outro conjunto de ideias. Se o Papa está encorajando a confusão para que uma nova realidade nasça, essa nova realidade é algo que ele já imagina e, em sua mente, é um objetivo? Ou será que algo simplesmente se desenvolve e, onde quer que os chips caiam, eles caem? E então lidamos com a nova realidade, como ela se apresente. Por exemplo, depois da missa de abertura em São Pedro, quer dizer, na Basílica de São Pedro, um grupo de índios da Amazônia desenrolou uma faixa, um banner, comemorando a Mãe Terra. Eles foram levados rapidamente pelos guardas do Vaticano, mas não antes de terem feito uma declaração. A teologia da Mãe Terra eleva a criação a um status divino. É por isso que a Mãe Terra é adorada. Isso é paganismo. Seja o que for que está acontecendo e que queira dizer com tudo isso, é claro que pelo menos alguns estão concluindo que a Mãe Terra tem algum tipo de pé de igualdade ou paralelo com a Igreja Católica. Que as duas podem, de alguma maneira, ser sintetizadas. Quer dizer, que pode haver uma síntese, né, entre a Mãe Terra e a Igreja Católica. Isso seria a criação de uma inteiramente nova religião, de uma religião inteiramente nova. Isso ficou evidente na conferência de imprensa de hoje, ontem, dia 7, quando foi feita uma pergunta sobre o significado ou o simbolismo da estátua da mulher grávida nua, que foi apresentada ao Papa na cerimônia de plantio de árvores de adoração pagã nos jardins do Vaticano na sexta-feira. Um repórter perguntou ao painel, às pessoas que estavam ali para falar com a imprensa, né? Não sei quem eram. Perguntou o repórter às pessoas do painel qual era o significado da estátua, o que representava ela, o que era representado por ela. Era a Virgem Maria? Era a Mãe Terra? O que era isso? A resposta não forneceu clareza, o que não causa muita surpresa. A resposta foi, no final das contas, em resumo, que tem significados diferentes para pessoas diferentes. Bastante justo, isso é verdade, mas isso é um problema. Por quê? Ele explica. O catolicismo distingue-se por sua clareza. 2000 anos de pensamento claro. E embora nenhum vocabulário humano possa capturar todo o mistério da fé e da revelação divina, pode descartar proposições opostas a ele. Pode apontar para contradições e falhas lógicas que nunca devem ser permitidas. O trabalho da teologia
é mais um trabalho de negação do que de afirmação positiva. Deixa-nos refletir sobre o mistério do que resta depois que tudo que é falso foi filtrado. O culto à Mãe Terra não pode estar logicamente ao lado do catolicismo. Os dois se opõem, são opostos. Se a Mãe Terra é divina e deve ser adorada, o que certamente ocorre nas culturas amazônicas, então a Mãe Terra criada está em pé de igualdade com o Deus não criado. Interessante isso, né? Se a Mãe Terra é divina e deve ser adorada, o que certamente ocorre nas culturas amazônicas, então a Mãe Terra, que é criada, a Terra é criada, é criação, está em pé de igualdade com o Deus não criado. Isto é heresia, pois nega o significado da própria divindade. São esses perigos neste sínodo da Amazônia que preocupam profundamente os fiéis sobre toda a conversa, as expressões e o vocabulário ambíguos. Em sua própria concepção, sua maneira de expressar-se é anticatólico, não somente não católico, mas anticatólico. Não existe tal coisa, nenhum mandato divino de que a igreja seja tão ouvinte que ouça paganismo e heresia. E termina aqui o artigo e eu acho muito bem escrito. Vou até apontar a parte que eu achei mais interessante, nuclear, forte, deste artigo do Michael Voris, que é quando ele diz aqui que a igreja, o catolicismo, se distingue por sua clareza. 2000 anos de pensamento claro. Eu acho que isso é o ponto nuclear deste artigo, combinado com o que ele diz aqui no começo, que o Papa disse, e ele repete, né? Disse que queria a confusão. Eu quero a confusão. E aí ele explica, claro, se você quer derrubar a ordem estabelecida, né? Se você está tentando perturbar a ordem estabelecida, a ambiguidade é uma dinâmica muito útil. Então eu acho que não é necessário estender-me mais. Para bom entendedor, meia palavra basta. E esse artigo não é meia palavra, é inteira, porque aqui há realmente um argumento bem fundamentado. É só por agora e até a próxima. Obrigada por estar aí.